Vamos agora à próxima apresentação do professor Sérgio Pessoa. O professor Sérgio Pessoa é chefe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, coordenador do FAPEG, na Federação de Gastroenterologia, e vice-presidente eleito da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Um amigo nosso, muito prazer em contactar com você, Sérgio. Temos como moderadora a doutora Maria de Fátima Duques. Ela tem mestrado em Ciências da Nutrição pela UFPB, tem doutorado em Produtos Naturais pela UFPB, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba e gastroenterologista e médica do Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital Clementino Fraga. Volto a dizer a vocês, aos apresentadores e moderador, que o nosso tempo é 30 minutos, sendo 20 da apresentação dos casos e 10 da moderação. Lembrando que o espectador tem prioridade sobre a questão dos comentários. Boa sorte e boa apresentação, Sérgio e Maria de Fátima. Nós vamos apresentar, então, um caso clínico, mas antes disso, eu gostaria de parabenizar o Dr. Basílio e toda a sua diretoria pela excelência do evento que, como a Ana colocou, vai marcar a história da gastroenterologia brasileira. Isso mostra a pujança da gastroenterologia paraibana e da gastroenterologia nordestina em produzir grandes eventos e grandes resultados aqui na nossa região. Bom, eu trago, então, um caso clínico do nosso ambulatório. Trata-se de uma mulher de 50 anos, casada, professora, procedente de Capistrano, que é uma cidade aqui do interior do Ceará. Ela queixava-se de uma leve dor no hipocôndrio direito e adinamia há cerca de 1 mês, e dizia que os seus exames do fígado estavam alterados. Ela citava que tinha um exame positivo para hepatite B há 1 ano, era um HBsAg que ela tinha feito na sua cidade, apresentava uma tatuagem em braço direito realizada há cerca de 6 anos e referia que o marido tinha relações extraconjugais. No exame físico praticamente normal, apenas com uma leve dor, a palpação profunda no hipocôndrio direito. Ela veio referenciada para o nosso ambulatório, mas já tinha passado em outro serviço e já trazia uma investigação laboratorial, uma investigação complementar interessante. Ela tinha uma TGO, uma AST de 100, uma TGP de 108, um HBsAg reagente, o anti-HBs não reagente, o anti-HBc-IgM não reagente, anti-HBc-IgG reagente, um HBeAg reagente, um anti-HBe não reagente, um anti-HCV não reagente e um anti-HIV não reagente. Já tinha feito também uma carga viral que mostrava um HBV-DNA de 42 mil unidades. O ultrassom era normal e a endoscopia normal. Com esses dados, já pode-se confeccionar um diagnóstico de hepatite pelo vírus B. Isso é bem claro nessa avaliação. A partir desse momento, nós devemos ter algumas perguntas a responder em relação à condução do caso. Há dados epidemiológicos na história compatíveis com a hipótese diagnóstica? As manifestações clínicas da paciente são compatíveis com a hipótese? Trata-se de forma aguda ou crônica da doença? Nós temos fenômeno necroinflamatório importante? Há replicação viral significativa? Há indicação para tratamento dessa paciente? Qual seria a melhor opção terapêutica? E como trata-se de hepatite B, e a gente sabe que a hepatite B crônica é uma das causas de carcinoma hepatocelular a longo prazo, qual é o risco de carcinoma hepatocelular nessa paciente? Então, nós devemos ter em mente, diante de uma paciente com esse quadro, uma forma de abordagem com esse tipo de questionamento. Vamos lá. Há dados epidemiológicos importantes na história da paciente. A hepatite B tem possibilidades de transmissão bem definidas, como uma transmissão entre familiares, uma exposição profissional, acidente com agulhas, uso de drogas injetáveis, transfusão cada vez menos citada, hemodiálise,
Transmissão por via sexual, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível, principalmente forma anal e oral. Transmissão vertical da mãe para o filho, a utilização de piercing, a realização de acupuntura e tatuagens e o uso de cocaína recreacional. Se a gente volta lá para a nossa paciente, a gente encontra a tatuagem e encontra a possibilidade de transmissão por via sexual, já que o marido tinha um comportamento sexual promíscuo. As manifestações clínicas da paciente são compatíveis com a nossa hipótese? A maioria dos pacientes com hepatite B, principalmente a forma crônica, é absolutamente assintomática. E a primeira detecção passa, às vezes, por a presença de uma TGP fortuita elevada em alguma investigação laboratorial. Alguns apresentam artralgias, alguns apresentam cansaço, mas alguns já chegam ao ambulatório com estigmas de doença hepática crônica, de cirrose e de cirrose descompensada. A nossa paciente tinha uma astenia, tinha um cansaço, portanto, o seu quadro clínico era compatível com o que a literatura cita. A doença é aguda ou é crônica? Isso é fundamental para decidir terapêutica. E aí nós temos que conhecer o painel dos marcadores virais da hepatite B, que nos ajudam em estabelecer a fase da doença e, principalmente, a possibilidade de terapia medicamentosa. A nossa paciente, então, tinha um HBsAg há mais de 6 meses, ela referia que há 1 ano ela teve um exame alterado, isso já caracteriza a cronicidade da doença. A cronicidade da hepatite B é definida pela presença do HBsAg positivo por mais de 6 meses. O anti-HBC IgM dela era negativo, então não é doença aguda. O anti-HBC IgG era positivo, isso pode ser doença crônica ou uma cicatriz sorológica. O HBeAg era positivo, isso já denota a presença de replicação viral. O anti-HBe, logicamente, negativo, e o anti-S negativo. Então, nós estamos diante de uma paciente com hepatite B crônica, HBeAg positivo. Há fenômeno necroinflamatório, há inflamação, há necrose hepatocelular, a gente pode tentar identificar isso de forma simples pelas transaminases. Se as transaminases são elevadas na hepatite B, normalmente há fenômeno inflamatório significativo. Essa paciente tinha uma TGP de 108, era praticamente o dobro do valor normal, e uma TGO de 100. A gente cita que normalmente na hepatite B a TGP é maior do que a TGO. Quando na hepatite B você tem TGO maior do que TGP, você está diante de, normalmente, de quadros com fibrose avançada, quadros mais graves. Então, essa avaliação laboratorial nos diz que há, sim, fenômeno necroinflamatório. E a replicação viral significativa, vamos lá, ela tem um HBeAg reagente. O HBeAg reagente é um marcador de replicação viral. Então, nós já percebemos que há replicação viral. E isso é confirmado pela presença de um HBV-DNA de 42 mil unidades. A gente sabe que HBV-DNA acima de 2.000 já é uma taxa significativa de um importante marcador de replicação viral efetiva. Então, há sim replicação viral nessa paciente. A indicação para tratamento é a questão-chave. Vamos lá, quais são as indicações gerais? O paciente tem que ter caracterizado doença crônica, que é o HBsAg maior que 6 meses, nossa paciente tem. Ela tem que ter necroinflamação, que é a TGP elevada, a nossa paciente tem. E tem que ter replicação viral significativa. Ela tem um HBeAg reagente e tem um HBV-DNA acima de 2.000. Então, ela preenche os critérios básicos de indicação de tratamento. O que é que a literatura nos diz sobre isso? É interessante essa nova classificação proposta pela ISO, pela Sociedade Europeia, que facilita muito a nossa vida. A gente tinha muita dificuldade em entender o que era imunotolerante, o que era imunoreativo, portador inativo, HBeAg negativo, e os europeus facilitaram a nossa vida. Então, diante de um paciente HBeAg positivo, você pode ter infecção crônica, que é a doença pelo vírus com transaminases normais.
ou a hepatite crônica, que é a infecção caracterizada com transaminases elevadas. Isso se repete no HbA1g negativo, infecção crônica, transaminase normal, hepatite crônica, transaminase elevada. O que é que isso significa na prática? Que nós trataremos aqueles pacientes, preferencialmente, que têm hepatite crônica, que têm replicação viral e que têm transaminases elevadas. Facilita muito a nossa avaliação e a nossa decisão terapêutica. E o nosso PCDT? Nós estamos no Brasil, nós temos que respeitar o nosso PCDT, principalmente porque nossos pacientes são tratados no SUS. O que é que o nosso PCDT diz? O que é que o nosso protocolo de tratamento da hepatite B nos diz? Quais são as indicações propostas, então, no PCDT? A primeira indicação é o paciente com HbA1g reagente e transaminase ALT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. Nossa paciente está enquadrada nesse critério. O segundo critério, que não precisa ser um critério de acréscimo, é o paciente maior de 30 anos com HbA1g reagente. Nossa paciente também estaria enquadrada nesse critério. E o terceiro critério, que não é o caso dela, mas a gente cita, seria o paciente HbA1g não reagente. Aí eu precisaria obrigatoriamente da carga viral, e essa carga viral deveria estar acima de 2.000 e uma transaminase acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. Uma outra indicação formal de tratamento seriam os pacientes com evidências clínicas, laboratoriais, radiológicas ou endoscópicas de cirrose hepática e um HBsAg positivo. Aí eu não vou olhar para a carga viral, eu não vou olhar para HbE, para transaminase, e vou tratar esse paciente, porque a gente sabe que o tratamento do cirrótico tem impacto na melhora da fibrose, tem impacto na melhora da função hepática e tem impacto na evolução para carcinoma hepatocelular. Quais são as opções terapêuticas que eu tenho, então, para tratar essa paciente aqui no Brasil e no SUS? Eu tenho o alfa-PEG interferon 2A ou 2B, e tem os antivirais, que são o Entecavir e o Tenofovir. Vamos começar, então, e vamos discutir a indicação de cada um deles e ver qual que se adequaria na nossa paciente. O PEG interferon é uma droga injetável, tomada uma vez por semana, cheio de efeitos colaterais, dá anemia, dá leucopenia, dá um quadro febril, dá depressão, dá queda de cabelo. E, às vezes, você pega um paciente absolutamente assintomático e torna ele sintomático durante um ano para obter um resultado de 30%. A grande vantagem do interferon é que, teoricamente, ele é um tratamento finito. Com um ano, você sabe se o doente respondeu ou não. Mas há um empecilho. Os pacientes que têm carga viral acima de 20.000 não respondem bem ao interferon. Se diz, então, que o paciente ideal para o interferon seria aquele paciente que, menor que 30 anos, jovem, com um sistema imunológico muito bom, com uma transaminase bem alta, mostrando que há resposta imunológica, um HBV-DNA menor que 20.000 e sem comorbidades. Evidentemente que a nossa paciente tem mais que 30 anos, tem HBV-DNA maior que 20.000, nós não trataremos, não indicaremos interferon para essa paciente. Restam-nos, então, os antivirais, o Tenofovir e o Entecavir. Essas drogas são excelentes, são drogas por via oral, com alta barreira genética, baixa resistência ou quase nenhuma resistência, pouquíssimos efeitos colaterais, excelente tolerabilidade. Tem um grande problema. Na imensa maioria das vezes, elas serão usadas por tempo indefinido, porque elas bloqueiam a replicação viral e não curam a doença. É muito semelhante com o HIV. O Tenofovir, então, ele pode ser usado na dose de 300 miligramas por dia, por tempo indeterminado. O Tenofovir é sempre preferencial no Brasil. É uma droga produzida pela Fiocruz e mais barata do que o Entecavir. No entanto, o Tenofovir tem 2 inconvenientes. Ele pode causar lesão renal a longo prazo, então pacientes com lesão renal ou com possibilidade de lesão renal não devem usar Tenofovir, e também ele está associado à osteoporose. Está sendo lançado no mercado uma forma nova, que é o Tenofovir alafenamida, que promete
que não há lesão renal e que não há osteoporose, mas a eficácia é a mesma do nosso convencional. A outra opção, então, é o Entecavir. O Entecavir, ele deve ser usado em pacientes que, teoricamente, não seriam candidatos ao tenofovir. Pode ser usado na dose de 0,5 miligramas por dia, na fase da hepatite ou de cirrose Child-A, e nos pacientes com Child-B ou C, recomenda-se a dose de 1 miligrama. Então, nós teríamos essas duas opções para a nossa paciente, evidentemente que no SUS, com a facilidade de conseguir tenofovir, uma droga mais barata e que não falta, nós optaríamos pelo tenofovir. Quais são os objetivos do tratamento? A gente sabe que a chance do paciente perder o HBS e fazer o anti-HBS, que seria o ideal, é muito pequena. É em torno de 6% ao ano. Então, a gente se conforma no paciente HBeAg reagente, com a seroconversão do HBe para o anti-HBe, com a normalização da transaminase e com a carga viral mantida abaixo de 2.000. No paciente HBeAg reagente, como ele já tem o anti-HBe, a gente quer a normalização da TGP e a redução da carga viral abaixo de 2.000. E mesmo eu tratando a risco de carcinoma hepatocelular, vejam que o risco de carcinoma hepatocelular depende da gravidade da doença. Pacientes com cirrose descompensada têm um alto risco de carcinoma hepatocelular, mesmo em tratamento. Pacientes com cirrose compensada, o risco também é importante. Já na fase de hepatite crônica, o risco é baixo, mas ele sobe um pouquinho a partir de 4 anos de tratamento, de 4 anos de evolução da doença. É importante citar que alguns estudos de Hong Kong mostram que o tenofovir a longo prazo é mais eficiente do que o Entecavir em relação à possibilidade do desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. Então, os doentes que tomaram tenofovir teriam menos carcinoma hepatocelular do que com Entecavir. Mais um motivo para a preferência pelo tenofovir. E também o perfil sorológico do doente está relacionado à evolução para carcinoma hepatocelular. Pacientes que permanecem HBsAg positivo e HBeAg positivo têm alto risco. HBsAg positivo e HBe negativo, o risco já cai. E o ideal é que esses doentes fiquem HBs negativo e HBe negativo. Concluindo, então, nós temos dados epidemiológicos compatíveis na nossa paciente para o diagnóstico de hepatite B? Sim. As manifestações clínicas também são compatíveis com a nossa hipótese? Sim. É doença aguda ou é crônica? É crônica. Ela não tem o anti-HBC IgM, o HBsAg é positivo há mais de 6 meses. Há fenômeno necroinflamatório? Sim, transaminases são elevadas. A replicação viral, sim, o HBeAg é positivo e a carga viral está acima de 2.000. A indicação para tratamento, claro que há, nós já mostramos, tanto pelo guideline europeu como pelo PCDT no Brasil. Qual a melhor opção terapêutica? Primeira opção, tenofovir, mas se você advogar que ela tem algum risco de lesão renal ou evolução para osteoporose, poderia optar no momento por Entecavir. E o risco de carcinoma hepatocelular é baixo, mas existente. Não pode ser desprezível. Eu concluo, então, esperando que nós nos encontremos de forma virtual, para um grande abraço virtual, como esse que eu quero oferecer a vocês hoje, na nossa SBAD, que será realizada de 21 a 25 de novembro. Muito obrigado, doutora Fátima, uma honra estar aqui com a senhora, estou à sua disposição. Boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer à comissão organizadora, né, na pessoa de Dr. Basílio, pelo convite, e também agradecer a Sérgio a possibilidade de ouvir um caso clínico apresentado de uma maneira tão didática, né? A pessoa que faz as coisas de um modo didático faz, às vezes, o complexo parecer simples, né? Porque, na verdade, o caso é aparentemente simples, mas pelo fato de Sérgio ter apresentado ele um nível de detalhe muito grande, dá para se ver que atrás dessa aparente simplicidade exige toda uma gama de conhecimento que ele colocou em cada item desses que ele
detalhou aqui para a gente, né? Eu estou ainda sem nenhuma pergunta, Sérgio, para você, e eu vou começar pela última conclusão sua, que é a propósito do risco baixo de carcinoma hepatocelular dessa paciente. Nesse caso específico, qual é o nível de rastreamento que você utiliza? Você continua a fazer esse padrão que todos nós fazemos para a maioria dos casos, que é a cada 6 meses um exame de imagem e no indivíduo já com cirrose pelo menos a cada 4 meses, ou você amplia para mais tempo pelo fato dela ter um risco mais baixo? Bom, vamos começar assim. O que é que a gente tem padronizado? No paciente cirrótico, é evidente que está padronizado que a cada 6 meses a gente precisa de um ultrassom abdominal e de uma alfa-fetoproteína. Apesar de alguns trabalhos tentarem tirar o valor da alfa-fetoproteína, eu acho que ela não perdeu o valor. Eu acho que a alfa-fetoproteína é muito importante e, às vezes, com a dificuldade que a gente tem na qualidade dos ultrassons, a alfa-fetoproteína passa a ser um marcador, porque ela é um número, é mais difícil de errar. Então, se o doente é cirrótico, claro, não tem discussão, alfa-feto e ultrassom abdominal a cada 6 meses. Alguns advogam que os doentes F3, se você tem possibilidade de fazer uma elastografia e o doente é F3, ele teoricamente deveria ser rastreado também como um cirrótico, mas isso é questionável. Já o doente com hepatite B crônica é aquela história. O risco é baixo, vocês viram que o risco é lá, menos que 5%, mas tem. Então, eu acho que não custa nada, já que você vai ter que ver esse doente a cada 6 meses ou a cada ano, por conta do acompanhamento do tratamento e da evolução, você fazer um ultrassom abdominal e um alfa-feto uma vez por ano. Eu tenho aqui uma pergunta do Dr. Fernando Antônio Barreiros, que pergunta se você suspende o tratamento quando o paciente negativo o HBsAg e positivo anti-HBs com título abaixo de 50. Bom, grande Fernando, grande abraço, amigo. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, essa recomendação da suspensão, na prática a gente vê, na teoria a gente vê, mas a gente tem algumas considerações. No momento, primeiro, que o doente perdeu o HBs e fazer o anti-HBs é uma raridade. São poucos os doentes que fazem isso. Os que fazem, ainda existe a recomendação de que você faça uma consolidação usando o antiviral por 6 meses. Tá? E aí, o anti-HBs mantido, você estaria, teoricamente, bem respaldado para a suspensão. Então, se você obedecer o doente atingir, perdeu o HBs, atingiu o anti-HBs, você faz uma consolidação por 6 meses, eu acho que você pode suspender. Agora, ter cuidado e alertar que se esse doente for imunossuprimido, ele pode voltar ao perfil inicial com reativação da doença. A doutora Mônica Henrique pergunta sobre o risco de reativação de hepatite B em pacientes que fazem uso de imunossupressores, e aqui ela especifica o rituximab. O rituximab é realmente o que mais o vírus B pode entrar em atividade. Então, se o paciente vai usar rituximab, ele é HBsAg positivo, ou mesmo ele tem só o anti-HBC e IgG isolado, ele pode reativar. E há relatos de pacientes que fizeram o anti-HBs, usam rituximab e voltam a ativar a doença. Então, são doentes que precisam de uma vigilância importante e que, nesses casos de HBs positivo ou anti-HBC positivo isoladamente, nós teríamos que usar antiviral preventivamente. Doutor Ivanice Mello faz um comentário entusiasmado, né, e diz que exposição espetacular, conseguiu simplificar Obrigado. Um assunto que normalmente é complexo, parabéns, e ainda diz, é uma explanação reta e direta. Né? E Obrigado. a doutora Maria de Lourdes Albuquerque Queiroga pergunta, é frequente atendermos pacientes que apresentam anti-HBC reagente isolado. Como proceder? Bom, o anti-HBC reagente isolado,
Eu tenho um professor, eu acho que eu aprendi muita coisa de ser direto e prático nas coisas. O meu grande mestre, que foi o professor João Barbosa, de Paula Pessoa, que foi o introdutor da gastroenterologia no Ceará, que era meu tio querido. E o doutor Pessoa, eu comecei a trabalhar com ele, e a gente não tinha muito exame, não tinha carga viral, não tinha nada. E o doutor Pessoa falava no empurrão imunológico. O que era o empurrão imunológico? Era aquele doente que tem anti-HBC isolado positivo, você mandar vacinar. Normalmente ele faz o anti-HBS. E isso é uma coisa que pode ser feita e que depois ele estava correto. Ele foi um visionário, ele estava correto, que hoje algumas pessoas advogam que seja feito isso. Então, de uma maneira prática, nos nossos ambulatórios, anti-HBC isolado, ou você espera um pouquinho, ou então você vacina, e normalmente eles fazem o anti-HBS. Doutora Lúcia Queiroga ainda complementa, excelente apresentação, e o doutor Alexandre Buzaide, ele também lhe parabeniza, né, por deixar claro aos gastros a indicação de interferon, tenofovir e entecavir na hepatite viral crônica por vírus B e prevenção da cirrose do CHC. Parabéns, amigo Buzaide. Obrigado, Buzaide. Somente eu queria fazer uma perguntinha, agora minha, que assim, a elastografia ela mudou o perfil do estadiamento do doente com hepatite C, né? Você vê um papel tão importante quanto ou menor na hepatite B da elastografia, Sérgio? Você viu que eu não falei de elastografia, tá? Por que eu não falei de elastografia e não falei de biópsia? Eu acho que a elastografia, primeiro, ela tem um problema na hepatite B. Os doentes que têm transaminases muito altas, acima de 5 vezes o valor da normalidade, a gente sabe que a elastografia, com muito fenômeno inflamatório, o resultado é superestimado. Vai dar um resultado de fibrose maior do que o real. A segunda coisa é que nós vamos precisar de uma elastografia numa situação específica. Primeiro, se você quer saber se o doente é F3, tá? Que teoricamente teria que ter um acompanhamento semelhante ao F4, ou naqueles pacientes que não têm evidências clínicas claras de cirrose, mas que podem ter cirrose. Então, se você tiver possibilidade de fazer uma elastografia, você faça, mas não é indispensável. A outra situação é que no nosso PCDT, quando você tem uma situação que foge do padrão, que é aquele doente que tem carga viral acima de 2.000, mas tem transaminases normais, a elastografia é importante, porque se ele for de F2 para cima, você vai tratar. Então, ela pode ser definidora de tratamento pelo nosso PCDT. Mas vocês viram que ela não é indispensável, eu não falei, então não se angustie em não ter elastografia. No meu serviço, eu não tenho elastografia. Muito bem, Sérgio. Agradecendo a você, né, pela explanação excelente. Obrigado. E vamos passar adiante para o próximo caso. Obrigado, boa noite a vocês, muito obrigado.